Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Iniciando hoje mais um vídeo relativo ao nosso curso introdutório aqui de Informática aplicada à arquitetura, utilizando softwares de desenho assistido por computador. Nessa aula de hoje nós vamos entender sistemas de camadas, as famosas layers de inserção de desenhos e explorar comandos básicos de projeto num exemplo prático. Nessa terceira aula, nosso objetivo é suprir para o desenho assistido por computador, uma necessidade que a gente já enxerga enquanto estamos ainda no desenho à mão, especialmente nas práticas de desenho arquitetônico. Só não custa nada a gente lembrar do nosso roteiro de aprendizagem aqui no canal. Primeiro conhecer, ou seja, através da apresentação vocês conhecem um pouco do comando que a gente vai aprender hoje. Depois vocês vão observar através da demonstração no AutoCAD e o teste e a verificação fica por conta de vocês. Então, como falei, quando a gente está ainda no desenho à mão, a gente observa uma necessidade de garantir clareza nas informações do desenho. Como garantir clareza nas informações do desenho? Numa planta baixa, por exemplo, a gente vai ter informações diversas, vai ter informações de parede, detalhamentos de objetos, detalhamentos de projeções. E para que isto não vire uma bagunça, é preciso adotar diferentes espessuras de lapiseira. Logo no início de curso, os professores pedem para a gente comprar um grafite, uma lapiseira .07, .05. Qual o objetivo de tudo isso? Garantir clareza nas informações do desenho. Além das diferentes espessuras de lapiseira, nossos professores também nos orientam a entender algumas técnicas de diferenciação de linhas, como linhas de chamada, linhas de projeção, linhas de desenho. E tudo isso nada mais é do que fundamentado nas normas de representação de projetos. Um exemplo delas, a NBR 6492 de 1994, que trata de representação de projetos de arquitetura. Em seu anexo diz que a espessura varia com a escala e a natureza do desenho. Tá aí para vocês um exemplo, alguns exemplos de linhas de recomendações adotadas pela NBR, e vocês vão perceber que ele não é algo taxativo. Veja que, como a própria NBR diz, isso vai variar de acordo com a escala do desenho, mas estabelece aí, por exemplo, para linhas de contorno mais ou menos 0,6 milímetros, para linhas internas aí mais ou menos 0,4 milímetros, até errei aqui, são linhas contínuas, e para linhas tracejadas 0,2 milímetros. Veja que para cada objeto do projeto arquitetônico você tem tanto espessuras de linha quanto o tipo de linha, se é tracejada, se é contínua, etc. Como é que isso então vai funcionar no desenho assistido por computador? Bom, e aí para isso que surge o comando Layers. Lá na barra Ribbon, na guia Camadas, através das camadas nós podemos definir diferentes tipos, cores e espessuras de linha para o projeto. O AutoCAD também permite algumas funções a mais para garantir clareza nas informações do desenho. E veja que uma coisa é eu configurar linhas e cores aí na propriedade camadas, em que eu vou configurar apenas as informações do desenho. Já na plotagem, o AutoCAD permite uma configuração de cores de plotagem independente, que é justamente o CTB, Color Dependent Plot Style Table, que é algo que a gente vai estudar mais na frente quando estivermos falando de plotagem. Resumindo a história, se você configura uma linha em vermelho lá na aba modelo, não necessariamente ela vai estar vermelha na aba layout, porque isso vai depender da configuração que você adotou na plotagem. As cores definidas nessa etapa não necessariamente serão as cores da plotagem. Vamos conhecer então como se divide a configuração de camadas de desenho. Quando a gente abre essa aba camadas, a gente vai ver que vai ter uma série de funções. Eu vou me deter apenas naquelas que a gente vai utilizar com maior frequência. Por exemplo, a função 1, para a gente criar uma nova camada. Se eu quero um tipo de linha só para desenhar alvenaria, um tipo de linha só para desenhar esquadrias, é aí onde eu vou clicar nova camada. Se em vez de eu clicar em nova camada, eu clicar aqui no 2, que seria nova camada congelada nas viewports, essa vai ser uma camada que eu não vou conseguir
ter a edição dessa camada, porque ela vai estar congelada em todas as viewports de layout existentes. Então lá na plotagem ela vai ter algumas dificuldades que eu não vou adentrar muito aqui porque é um curso básico. No item 3 a gente pode excluir camadas, na função 4 a gente pode configurar a camada atual, que seria justamente configurar cada uma dessas colunas que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente tem também algumas opções de filtragem de camadas, gerenciador de estados de camada, essa lista de camadas que permite a gente visualizar as principais configurações das camadas e também alguns comandos voltados para atualização e configuração. Vamos nos deter nos comandos mais básicos, que seria agora o lista de camadas. Veja aqui no lista de camadas a gente pode configurar o nome dessa linha, se é uma linha de cota, se é uma linha de texto, de símbolo, se é uma linha de alvenaria, etc. Daí a gente tem também alguns comandos que são um pouco mais específicos do próprio software, que é o comando de ativar, congelar e bloquear. Cada um desses comandos você vai ver que ele tem uma diferenciação. No item ativar ou desativar, vocês vão ver que vai estar representado por uma lâmpada. Ele vai esconder ou vai apresentar a camada para todo o desenho. Já no item congelar, ele trava ou destrava para a edição a camada para todo o desenho. Já no item bloqueio, os objetos em camadas bloqueadas aparecem esmaecidos. Vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver no software. No comando plotar, vai definir se essa camada vai aparecer lá na aba layout ou não, se ela vai ser plotável ou não. Às vezes você tem algumas linhas que são só de referência, são só de rascunho, não é para aparecer no desenho final. Então você pode configurá-las como não plotáveis. A cor, a gente vai definir exatamente a cor da linha. O tipo, se a gente vai definir justamente a técnica, se é contínua, se é tracejada, se é uma linha de eixo, enfim. Finalmente, a gente pode também definir a espessura da linha, sendo que a espessura de linha default padrão do AutoCAD é 0,25 milímetros. Então agora, depois que a gente já conheceu, a gente pode observar este comando em um roteiro de comandos no AutoCAD. Vamos para o AutoCAD agora, para a gente executar esse passo a passo que está aí na sua tela. Bom, então na aula passada a gente parou aí justamente nesta planta baixa, nesta área de uma planta baixa de apartamento, e nossa de 8.25 por 6.42 de medidas internas. E agora a gente vai configurar justamente, segundo o roteiro de comando, essas linhas que estão aqui na tela. Então vamos primeiramente configurar, depois demonstrar cada uma daquelas funções. Daí na propriedades camada a gente vai justamente adicionar cada uma dessas camadas que estão aqui. Então, a gente tem aproximadamente 13 camadas. Vamos então adicionar 13 camadas além dessa camada 0, que é uma camada padrão do AutoCAD. Então aqui em nova camada nós vamos acrescentar aí aproximadamente 13 camadas e configurar cada uma dessas camadas segundo o que for recomendado aí. Primeira camada, como a gente está vendo, é a camada tipo 1. E aí a gente vai ter também as camadas 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode tanto dar 2 cliques quanto clicar com o botão direito e renomear a camada. E essas 6 primeiras camadas estão sendo configuradas segundo da menor para maior espessura. Então essa camada 01 aqui está sendo configurada na espessura 0.00, que seria a menor espessura. A segunda camada 0.13. A terceira camada 0.20. A quarta 0.40. A quinta 0.50. E a sexta 0.60.
E essas camadas estão também configuradas todas como linha contínua e estão com as seguintes cores. A primeira, cor vermelha. A 2, cor amarela. Terceira, cor verde. Quarta, cor ciano. Quinta, cor azul. E a sexta, cor magenta. Já essas outras camadas, enquanto essas primeiras camadas são camadas de linhas genéricas que a gente pode utilizar ao longo do desenho, desde menor a maior espessura, as outras camadas são para a inserção de elementos específicos. Veja que no primeiro caso aí a gente tem as camadas de linha de projeção com uma espessura de 0,20 e uma cor verde. E claro, como vocês observaram, é uma linha com um tipo diferente, uma linha tracejada. Então a gente vai mudar aqui a configuração dessa linha. A gente vai carregar a linha tracejada. A gente pode utilizar esse traço ISO e adotar essa linha de projeção como sendo tracejada. Próxima linha é uma linha de cota. Que também vai ser contínua e vai ter uma espessura de 0,20 milímetros e uma cor vermelha. A próxima linha é uma linha de alvenaria. De cor amarela, contínua e espessura de 0,4 milímetros. Teremos também a de esquadria, também de 0,4 milímetros. Contínua e vermelha também. E já as linhas de textos em símbolos serão laranja. Veja que isso aqui é apenas um exercício, não existe nenhum padrão que exija que seja dessa maneira, que isso fique bem claro. Ela pede um comprimento de 0,10, a gente não tem, então pode adotar um de 0,09 milímetros. E finalmente a gente tem também a linha para blocos, uma linha azul contínua com espessura de 0,4 e finalmente uma linha cinza aí para as achuras. De espessura 0,2. Perceba que isso é apenas um exercício de configuração, mas que mais tarde você também vai poder configurar bem essa paleta de cores. Então bora lá. A gente desenhou as paredes externas, então provavelmente boa parte dessas linhas aqui se tornarão linhas de alvenaria. Como a gente desenhou essas linhas com a camada 0, a gente pode mudar essas linhas para a camada de alvenaria. Basta a gente selecionar todos os objetos e mudar aqui para alvenaria. Perceba que as linhas agora ficaram amarelas. Daí agora a gente consegue entender a diferença entre ativar ou não uma camada. Deixa eu selecionar aqui a camada alvenaria, congelar e bloquear.
colocar a camada blocos para que a gente possa mexer na camada da alvenaria sem dificuldades. Bom, mas veja, quando eu clico em ativar ou desativar, todos os desenhos que tiverem sido feitos com a camada da alvenaria vão sumir, como vocês estão vendo aí. Já quando a gente coloca em congelar, eles também vão sumir e eu não vou conseguir fazer uma edição nesses desenhos. Finalmente, quando a gente clica para bloquear, então somente eles ficam esmaecidos e também a gente não consegue fazer edição nesses desenhos. Então, a partir de agora que a gente já tem todas as nossas lapiseiras, vamos dizer assim, as técnicas, a partir de agora a gente pode fazer aulas voltadas para a inserção dos elementos gráficos. Seria inserção dos elementos gráficos de projeto, seria inserção de paredes internas, esquadrias e portas. Então aguardo vocês nos próximos vídeos, quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês, aguardo vocês nos próximos vídeos para darmos continuidade aos nossos estudos de informática aplicada. Valeu pessoal e até a próxima!